Olá, tudo bem com você? Nós aqui estamos mais uma vez para continuar meditando na palavra de Deus em ordem cronológica. E vamos dar sequência ao que começamos em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 31. Se você tem gostado de todo esse conteúdo, nos ajude dando o seu gosto, partilhe esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Vamos pedir a orientação do nosso Deus, meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento, que o teu Espírito Santo aqui esteja entre nós. Eu te agradeço por essa chance de aqui estarmos meditando junto da tua palavra e ela seja como a nossa bússola aqui na terra. Amém. No versículo 31, então Jesus lhe disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Então, aquilo que iria acontecer faria com que todos os discípulos fugissem, deixando ele só. Então, aquelas pessoas que se sentem desprezadas, abandonadas, olha, Jesus conhece bem essa dor. 32, mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galiléia. Então, eles só tinham que lembrar disso, mas o desespero cega o entendimento, faz a pessoa não lembrar de nada, né? 33. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizassem, em ti eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então quer dizer, Pedro estava ali defendendo Jesus, dizendo: não, eu vou até a morte. E ele falou: não, Pedro, você vai me negar. Quando o galo cantar, você ainda vai me negar 3 vezes. E realmente, né, nós vamos ver isso. 35. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Mas todos eles fugiram. Por quê? É a natureza humana, minha amiga. Meu amigo, não tem jeito, né? A pessoa que não nasceu de Deus, ela continua sendo nascida da carne. É como Nicodemos, né? Ele não consegue guardar a palavra de Deus, ele não consegue praticar a palavra de Deus, né? Para ele é difícil. Então, quando nasce de Deus, quando a pessoa nasce, né, e ele recebe a nova natureza, você vai ver em Atos, Pedro parece outro homem, discursando, falando, mudou. Pedro, João, os apóstolos, todos eles são transformados quando nascem de novo. 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. O Senhor Jesus não falou isso para todos, né? Essa tristeza, essa angústia, mas ele revelou isso para os discípulos, significando dizer que nós vamos passar por esses momentos também, né? De extrema tristeza, de angústia. Mas olha o que ele fez. 38. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. É comum que uma pessoa tente esconder, né, o que ela está sentindo, o que ela está passando, mas Jesus não. Ele revelou para os discípulos como que ele estava se sentindo, né? Que a dor que ele sentia, a alma dele estava cheia de tanta tristeza que até a morte. Por exemplo, tem pessoas depressivas que sentem a mesma coisa, né? Elas queriam sumir. Na verdade, nenhuma pessoa quer morrer, ela quer acabar com aquela dor. Então, ele estava sentindo essa dor. E por nós, né? Agora imagine, os discípulos vendo aquele homem tão forte, tão guerreiro, né? Fazendo tantos milagres, agora confessando que estava triste e angustiado até a morte. 39. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E esse versículo, ele fala muito sobre como devemos ser e nos comportar diante da presença de Deus. Ele falou, né, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele não falou assim: Senhor, passe de mim esse cálice. Não, se possível, né? Se há alguma condição de eu não sofrer esse momento. E muitas pessoas pensam assim: ele estava sofrendo porque ele seria crucificado. Eram os pregos nas mãos,
era a coroa de espinho, era as chicotadas, né? O açoite que ele levou. Não, isso aí iria passar, né? Paulo mesmo sofreu muitos açoites, passou. Isso aqui que ele estava falando era o momento que ele estava sendo separado do Pai. Por quê? Ele estava então assumindo a falha, os erros de todo ser humano, de todo mundo, em todos os tempos. Sabe lá o que é isso, né? Porque o pecado afastou o ser humano de Deus. E nesse momento ele estava absorvendo o pecado do mundo. Ele estava sendo separado de Deus. Então ele falou: Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu não quero me separar do Senhor em momento algum, instante nenhum. Mas aí ele revela a servidão, né? A submissão, a obediência, o comprometimento, o amor, o carinho. Ele revela a união dele com o Pai. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, seja feita a vontade do Senhor, não a minha. A minha vontade é que eu não me separe do Senhor, mas se assim é necessário, que seja feito assim. 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecido e disse a Pedro: então nenhuma hora pudestes velar comigo? Muitos falam assim, mas por que esse sono? Bom, há várias razões, né? Para a ciência é dito que como eles nunca viram o Senhor Jesus dessa forma, né? Nessa angústia, nessa agonia que ele estava sofrendo, então aquilo gerou um grande peso, né? Um peso que dá um sono incontrolável e eles dormiram. É como se o nosso corpo apagasse. Esse sono também pode representar o sono que o mal quer que nós venhamos ter, né? Apesar de estar na igreja, ou apesar de ouvirmos a palavra, mas é como se nada tivesse acontecendo. E é isso que nós temos que ter em consideração. O diabo quer que durmamos na igreja. Não é durmamos literalmente, de fechar os olhos e dormir, mas é o sono espiritual. No 40. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aqui está a grande chave, né? Vigiai e orai, né? Vigiar para que nós estejamos atentos. Quem dorme está dormindo, não está vigilante. E quem ora está em comunhão com Deus, né? Para que não entreis em tentação. A tentação é dos olhos. Nós cobiçamos com os olhos, queremos, desejamos, né? Queremos possuir algo que não é nosso, a tentação vem. Ela vem para qualquer pessoa, né? Jesus foi tentado muitas vezes. Então, ele falou que a pessoa que está vigilante, orando, ela não cai. Mas a pessoa que está dormindo, o sono espiritual, por exemplo, facilmente ela vai cair em tentação, porque ela não vai perceber que aquilo é um tropeço, um mal para ela. E ele fala, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quer dizer, apesar que se eu estou alimentando o meu espírito, ele vai estar forte, mas a nossa carne, a natureza humana, ela continua em nós. Então, se eu não vigiar, se eu não estiver em comunhão com Deus, certamente eu também vou cair. O comentário diz assim, a carne é fraca. O diabo tem feito com que muitos entendam de forma errada esse versículo para tentar justificar seus pecados. No entanto, o que Jesus quis ensinar é que se a carne é fraca, não podemos fazer nenhuma concessão a ela, nem nos distrairmos espiritualmente para não cairmos em tentação. Deus não permite que sejamos tentados além do que podemos suportar. 1 Coríntios 10, 13, ele diz, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Concluindo, o comentário significa que cada um é responsável por sua própria queda espiritual, caso ceda aos impulsos do pecado. Então, o erro do ser humano é sempre culpar os outros, né? Eu enfraqueci porque ele me injustiçou, porque ele me fez o mal, porque ele isso, aquilo, ou porque o líder fez isso. Enfim, desculpas. Né? Eu só vou cair porque eu sou o culpado. Né? Adão comeu da fruta porque ele foi culpado, porque ele quis. Eva caiu em tentação porque ela também quis. Mas na hora que Deus perguntou,
Adão culpou a mulher culpou a serpente. Então, aí está o erro de muitas pessoas, culpar os outros. 42. E indo segunda vez, orou dizendo, Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Então, mais uma vez, ele pede para que aquele momento não venha sobre ele, o momento da separação, né? Quem conheceu a Deus não quer perder isso. Quem teve um encontro com Jesus não quer jamais perder essa comunhão. Então, ele se afasta do que for preciso para manter essa comunhão com Deus. Quem não conheceu, ele é capaz de trocar por qualquer coisa deste mundo. Essa é a realidade, né? 43. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes, dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Então, o Senhor Jesus seria entregue nas mãos dos pecadores. Então, ele assumiria o nosso lugar. Em outros evangelhos, ele fala que nesse momento em que o Senhor Jesus orava, acho que se eu não estou em erro é Lucas, ele fala que o próprio Senhor Jesus soa suor de sangue. Quer dizer, a tensão era tão grande sobre ele, né? Aquele momento era tão intenso de separação do Pai, que ele chegou a esse ponto. E pela medicina isso pode acontecer, né? Um momento de grande tensão, tão forte, que ao invés de suar água, nós expelimos sangue junto com o suor, né? E ele fala, levantai-vos, partamos, porque é chegado o que me trai. Quer dizer, naquele momento iria se concretizar o que ele havia dito, que Judas viria para traí-lo. 47. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, que com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo. Então, Judas sabia bem o local onde Jesus costumava estar e orar. Então, não foi a primeira vez que Jesus foi para ali, ele já costumava estar ali sempre. 48. E o que o traía tinha lhe dado um sinal dizendo, o que eu beijar é este, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse, eu te saúdo, Rabi, e beijou. Então, o beijo da traição, né? Ele entregaria então Jesus, identificaria Jesus para aqueles que fossem levá-lo. 50. Jesus, porém, lhe disse, amigo, aqui vieste. Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Que situação, né? Olha só, que ponto. Mas, primeiro, amigo, aqui vieste. Mais uma chance Jesus está dando para Judas, para que ele se arrependa. Ele não chamou seu traidor, seu mau caráter. Não, amigo, aqui vieste. Quer dizer, o que você veio fazer? Desperta, Judas, desperta. E quantas vezes Deus também está gritando para que você, nós despertemos do sono que está nos levando à morte e, aproximando, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Jesus não se debateu, não saiu correndo, ele se entregou. 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, Pedro, né, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe, embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Quer dizer, Pedro carregava uma espada. Quer dizer, como Jesus falou que ele iria morrer, crucificado, que seria entregue, Pedro colocou na cabeça dele, talvez, que ele com uma espada poderia proteger o Senhor Jesus. E olha só, ele foi com a espada, não sabia manejar bem, cortou, foi a orelha de Malco. Quer dizer, aquele homem que ele teria um futuro no trabalho espiritual da obra de Deus, né? Como sacerdote também. E Jesus, então, mandou ele guardar aquela espada. 53. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele
não me daria mais de 12 legiões de anjo. Cada legião era composta por 100 soldados, se eu não me engano, e ele falou 12 legiões. Então, haveriam muitos anjos que poderiam naquele momento interferir naquela situação e livrar Jesus, né? A qualquer momento, o propósito de salvação poderia ser interrompido. Então, ele falou, não poderia orar agora ao Pai, quer dizer, a oração dele não poderia livrá-lo daquele momento, mas aquilo tinha que acontecer. 54. Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão, saístes como para um salteador com espada e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes? Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando, fugiram. Então aqueles que há pouco diziam, morreremos por ti, agora fogem, todos eles fugiram. E fugiram porque Jesus não resistiu à prisão. Ele se entregou voluntariamente e eles não acreditaram naquilo. 57. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Então, aquilo tudo era escondido, né? Eles não podiam estar fazendo aquilo, mas era uma trama para tentar, de qualquer forma, acabar com Jesus. 58. E Pedro o seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Então, ele tinha alguma influência naquele momento, porque ele teve acesso ao pátio deles, onde ficavam os empregados dele, né? Então, ele tinha algum acesso. No 59. Ora, os principais sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. Agora, se hoje, né, entre nós, a nossa sociedade, quando nós vemos alguém falando falsamente contra alguém, isso nos dá uma ira, uma revolta tão grande. Agora imagine fazendo isso, né, contra o Senhor Jesus e pior ainda, sendo os próprios religiosos fazendo isso contra Jesus. No 60. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas. Disseram, este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Então, primeiro que eram testemunhas falsas e falou algo que realmente Jesus disse, mas ele não se referiu ao templo, mas se referiu a ele próprio. 62. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe, não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E respondendo o sumo sacerdote, disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, Filho de Deus. Então, ele estava em silêncio porque ele era o Cordeiro de Deus. Ele não iria responder nada, de fato. E aí é uma pergunta óbvia. Você é o Filho de Deus? Você é o Cristo? 64. Disse-lhe Jesus, tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Quer dizer, era impossível que nós, homens de Deus, cheios de Deus, vamos matar o Cristo. Pelo contrário, vamos recebê-lo. Mas este jamais poderia ser o Filho de Deus. Disseram, blasfemou. Blasfemou. No 66 ele diz, que vos parece? E eles respondendo disseram, é réu de morte. Então aqui eles iriam condenar Jesus à morte. Tudo um plano divino, usando aqueles homens que não se arrependeram. 67. Então, cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas e outros esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Eles vestiam a cabeça de Jesus com uma touca, né? Então, eles batiam em Jesus e diziam, quem bateu em você agora? Porque o Cristo saberia, mas ele quieto.
69. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e, aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Uma criada, né? O que ela poderia fazer contra Jesus? Contra Pedro, aliás. 70. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Experiência dolorosa Pedro enfrentou naquele dia, mas serviu para libertá-lo e levá-lo ao novo nascimento. Em outra, se eu também não estou em erro, seja em Lucas, diz que naquele momento Jesus saía e olhou para ele nos olhos. Jesus também olha nos nossos olhos. O que ele espera ver? A sua entrega. Ele não condenou Pedro. Pelo contrário, salvou a Pedro. Ele quer salvar você também. Há solução para você. Só não há para quem morreu. Que Deus continue abençoando você e iluminando sua vida. Até o próximo.